E aí galera, tudo bom? Meu nome é Fabrício Queiroz, né? Vamos trabalhar sobre arranjo de geometria molecular. Bom, para que a importância do arranjo de geometria molecular? É porque o arranjo de geometria ele vai proporcionar para a gente entender como que é a formação e a estruturação, né, das moléculas. Por que eu tenho certos compostos químicos que vão ter formatos diferentes? Por que a água no estado sólido ele vai ter um formato, no estado líquido ele tem um formato totalmente diferente, né? Então isso vai estar representando através desses arranjos e geometrias, ok? Bom, então começando o arranjo de geometria, o que nós temos que entender? Que o arranjo molecular, o arranjo, primeiramente, eu tenho que basear que ele vai ser, nós vamos considerar os pares de elétrons livres e os não livres, que nós chamamos de ligantes e não ligantes, que são as nuvens eletrônicas. Então, aqui nesse caso, nós vamos considerar, então, considere, né, os pares de elétrons, o Ezinho com a carga negativa, de elétrons ligantes e não ligantes. Que no caso, nós podemos chamar isso aqui de nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. O que são nuvens eletrônicas? As nuvens eletrônicas são formadas pelo seguinte: é tudo que eu vejo entre os elementos que vão ser ligações simples, né, que é aquele que só tem um tracinho, ligação dupla, que são aqueles dois tracinhos, tripla, 3 tracinhos, e os elétrons livres, que são os não ligantes, que são os pares de elétrons livres, que são as bolinhas. Então, tudo isso aqui é considerado como nuvem eletrônica. Bom, aí o que acontece? Se eu for observar, a geometria já é um pouquinho diferente. O que a geometria eu tenho que considerar? Eu só considero os pares de elétrons ligantes. Então, considero somente os pares de elétrons ligantes. Só vou considerar os pares de elétrons ligantes. Então, no arranjo eu considero a nuvem eletrônica, pode ser os ligantes e os não ligantes. Lembrando que os ligantes são considerados como simples ligação, dupla ligação, tripla ligação, e considerar somente os pares de elétrons ligantes, que é só as nuvens dominantes, que nós podemos até chamar nuvem eletrônica dominante, que é o que faz a ligação química, né? Então são as nuvens dominantes. Nuvem dominante. Beleza. Aí o que acontece? O que mais que a gente tem que prestar atenção para poder entender sobre arranjo e a geometria molecular? É sobre a teoria que nós chamamos do VSEPR. Teoria do VSEPR. O que é VSEPR? VSEPR é a teoria que nós chamamos de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Camada de valência. O que é isso aqui? É porque os pares de elétrons livres eles vão causar repulsão, modificando a geometria e também a geometria, né, o arranjo da molécula. Então, isso também vai interferir. Aqui, o que ele faz? Ele busca a maior distância entre os átomos. Então, ele vai buscar uma maior distância entre os átomos para poder ter uma melhor organização. Então, aqui, eu faço com que a molécula seja mais organizada. Ok? Então, isso tudo aqui é o que eu vou analisar para poder fazer a análise do arranjo e da geometria das moléculas. Então, no caso, quais são os pontos que eu vou fazer de análise? Bom, no caso,
além de saber sobre essas informações, o que eu vou olhar numa molécula para poder determinar seu arranjo e sua geometria? Então nós vamos nos basear no seguinte. Nós vamos olhar o número de átomos presentes, né, na substância química. Depois, o que você vai olhar? Depois que você olhou o número de átomos, você vai procurar o átomo central. O átomo central. Quem vai ser o átomo central? Aquele que faz mais ligações químicas. O que realiza mais ligações químicas vai ser o elemento central. Então a regrinha, né, que você olhando para a substância, o que tiver em menor quantidade, ele vai ser o central. Mas a regra geral é o que faz mais ligações. Bom, o que mais que nós vamos analisar? O número. Nós vamos olhar o número, né, de elétrons ligantes. E também o número de elétrons não ligantes, que nós vamos analisar. Então, essa é a análise que nós vamos observar para poder identificar o arranjo e a geometria de uma determinada substância. Vamos para o exemplo. Bom, no caso, se eu tenho o que nós chamamos de hexafluoreto de enxofre. Hexafluoreto de enxofre, ó, SF6. No caso, quantos átomos aqui eu tenho? Se a gente for analisar, total de 6 com mais 1, 7. Então eu tenho 7 átomos. Beleza, quem é um átomo central? Aí vamos olhar quem faz mais ligações. Como que eu analiso quem faz mais ligações? Lembra, é só você olhar, ou você faz a distribuição eletrônica de cada elemento, ou olha pela tabela periódica. No caso, o enxofre ele é da família 6A e o flúor da 7A. Para eu chegar na regra do octeto, aqui precisa de 2 elétrons e aqui de 1 elétron. Então esse precisa de mais 2 elétrons. Se ele precisa de 2 elétrons, ele vai ter que fazer 2 ligações a mais. Então o enxofre ele faz mais ligações que o flúor. Mas o enxofre ele não entra na regra do octeto. Ele entra na expansão do octeto. Então ele vai fazer mais ligações ainda. Mas a base a gente se baseia na questão da regra do octeto. Mas o enxofre ele faz expansão do octeto. Então ele vai fazer 12 ligações aqui nesse caso. Então ele faz mais ligações. Quem faz mais ligações é o elemento central. Então quem é o átomo central? O enxofre. Bom, então a partir daí que nós vamos ver qual vai ser o número de ligantes e qual é o número de não ligantes. Então vamos observar isso. Então enxofre é elemento central. Beleza. Então enxofre é elemento central. Quantos elétrons? 6 elétrons na camada de valência. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho o elemento flúor. Quantos flúor que eu tenho? 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúors. Quantos elétrons tem cada flúor? 7 elétrons na camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, observando, todos os dois são ametais. Se são ametais, fazem ligações covalentes. Se são ligações covalentes, então eles vão compartilhar elétrons. Então eles vão compartilhar elétrons. Olha lá, compartilhou elétrons, buscando estabilidade, de acordo com essa estrutura de Lewis. Bom, então, nesse caso aqui, eu vou ter quantos ligantes? Então, ó, se eu for analisar, quantos ligantes ele vai ter? Então, eu tenho um enxofre com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, 6 ligantes. Então, aqui no caso, ele tem 6 ligantes. E não ligantes? Nenhum. Ah, mas esses pares de elétrons aqui? Mas eles não estão direcionados ao elemento central. Ah, então, olha só.
daqui a gente já consegue identificar a sua geometria. Por quê? Se a gente pegar e analisar a sua geometria, aqui é como se eu estivesse só formando uma base quadrada. Tá vendo que é como se formasse uma base quadrada aqui? Se a gente ligar os seus pontos, olha lá, ó, aqui embaixo, aqui, aqui e ó, passando lá para baixo. Se a gente analisar aqui, ele está formando quantas faces? Uma, essa da frente duas, do lado 3, atrás 4. E olha embaixo, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 8 faces. Se eu tenho 8 faces, então eu posso considerar que a sua geometria é octaédrica. Octaédrica. Geometria octaédrica. Ah, eu quero saber o arranjo. Qual vai ser o seu arranjo? No caso do seu arranjo, eu considero todas as nuvens eletrônicas. Então, se eu considero todas as nuvens eletrônicas, como não sobrou par de elétrons livres no elemento central, todos são ligantes, então ele também vai ser octaédrico. E se a gente observar, eles vão apresentar um ângulo perfeito entre eles. No caso, esse ângulo entre eles é de 90 graus. De todos eles. Beleza? Vamos olhar agora um exemplo que apresenta arranjo e geometria diferente. No caso, vamos para um elemento que ele é um elemento que é até meio complicado e cobram bastante assim, na questão das Olimpíadas. Né? No caso, difluoreto de xenônio. XeF2. O xenônio nós sabemos que é um elemento, que é um gás nobre, é um elemento estável. Só porque nós sabemos que na natureza eles não fazem ligações químicas naturalmente. Mas se a gente mudar a temperatura e a pressão, nós podemos fazer com que ele faça ligações químicas. Então, nesse caso, o enxofre, nós sabemos que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, se a gente for analisar, ó, o enxofre ele vai ter o total de 8 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. E eu tenho 2 fluos. Então, no caso aqui, ó, um fluo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o outro fluo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. No caso, ligações covalentes. Então, ó, compartilha, compartilha. Sobrou um par de elétrons livres, 2, 3 pares de elétrons livres. Então, nesse caso, eu vou ter um arranjo e uma geometria diferente. No caso, se eu for fazer a estrutura de Lewis, a sua estrutura de Lewis, como que está ficando? O enxofre com par de elétrons sobrando, olha lá, com um fluo, olha lá, outro par de elétrons sobrando e outro par de elétrons sobrando aqui. Nesse caso, o que acontece? Eu, olha só vou analisar na sua geometria só a ligação realizada. Quantos ligantes eu tenho? Só 2. 2 ligantes. Então, aqui nesse caso, a sua geometria vai ser linear. Por que linear? Se a gente observar, o ângulo entre os dois está sendo de 180. 180. Agora, se eu for analisar o seu arranjo, né? O seu arranjo, aí no caso o seu arranjo, ele vai ser um arranjo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se é 5, no caso nós vamos chamar de gangorra. Por que gangorra? Como se aqui fosse a base e aqui eu tivesse a gangorra. Parece um ETzinho, né? Mas é uma gangorra. Então nós chamamos o arranjo de gangorra. Então, arranjo considera todas as nuvens eletrônicas e a geometria somente os ligantes. Ok? Beleza?
Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos para vocês, beleza? Quem gostou, curte aí, ó, compartilha com o pessoal. Um abraço, até a próxima.